Olá, turma, todos sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Ensino Matemática, é o canal do professor Josmar de Baixo. Estou com uma playlist nova aqui, iniciando ela, uma playlist dedicada ao Profimatem, em especial ao Exame Nacional de Acesso, certo? Estou aqui com a questão do ano 2017, que diz o seguinte, ó. Na figura abaixo tem-se um quadrado e um triângulo equilátero, coplanares. Afirmar que eles são coplanares quer dizer que eles estão no mesmo plano. Eu quero saber aqui, ó, qual o seno do ângulo destacado, certo? O ângulo destacado é esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, certo? Esse ângulo mais cinza aqui. Então veja só, de acordo com essas informações eu tenho um quadrado, né? A gente sabe que um quadrado tem todos os lados iguais. Eu vou dizer que o lado desse quadrado mede A, então aqui mede A. E vocês vão perceber que esse lado do triângulo equilátero aqui, ele coincide com a diagonal do quadrado. E a gente sabe que a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. Então o lado desse triângulo é a raiz de 2. Então tem todos os lados medindo a raiz de 2. Como pede para encontrar o ângulo, você pode pensar logo na razão trigonométrica, né? Seno, né, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Só que se você for formar um triângulo equilátero aqui para você aplicar, não vai dar certo. Pelo menos eu não consegui. Como é que eu fiz isso aqui? Eu fiz da seguinte forma. Desse vértice para o ponto médio aqui, eu tracei a cerviana, certo? E essa cerviana aqui ela vai coincidir com o ponto médio aqui, e além de coincidir com o ponto médio, coincidir não, é traçar direto com o ponto médio, isso aqui vai ser a altura do triângulo equilátero, certo? E a gente sabe que a altura do triângulo equilátero é bem tranquila. Ó, deste ponto aqui para cá, também é como se fosse a diagonal do quadrado, só que no caso é a metade. Então esse pedaço aqui mede a metade da diagonal do quadrado, né? Ou seja, a raiz de 2 dividido por 2. Então eu vou calcular quanto é que mede esse pedaço aqui, certo? Para calcular quanto é que mede esse pedaço, eu vou calcular a altura do triângulo, tirar esse pedaço, vai sobrar o que eu quero. Então a gente sabe que a altura desse triângulo, né? Usando aquela fórmula é lado raiz de 3 sobre 2, você vai pegar o lado do triângulo. É a raiz de 2 vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Quando você fizer isso aqui, você vai ficar com a raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 sobre 2. Então, essa altura completa do triângulo equilátero mede a raiz de 6 sobre 2. Como eu quero essa medida x, para encontrar ela, eu tenho que x vai ser a altura total, que no caso é a raiz de 6 sobre 2, menos essa parte que eu conheço, que é a raiz de 2 dividido por 2. Beleza? Eu poderia aqui fazer o MMC, somar essas frações, mas não vou fazer. Eu vou fazer assim, ó. Como é que a gente chegou nesse raiz de 6? A gente multiplicou raiz de 2 vezes raiz de 3, né? E nessa segunda parte aqui eu também tenho raiz de 2. Então eu vou colocar raiz de 2 em evidência nesses dois termos aqui. E eu tenho outros termos comuns, né? A sobre 2. Então eu vou colocar tudo em evidência aqui, ó. Vou fazer a raiz de 2 sobre 2 em evidência, que vai multiplicar. Quando eu dividir isso aqui por esse cara, só vai sobrar esse raiz de 3, né, que a gente viu aqui. Então vai ficar aqui, ó, raiz de 3 menos ele dividido por ele mesmo dá 1. Então fica a raiz de 2 dividido por 2 vezes raiz de 3 menos 1. Essa é a metade de x aqui. Então veja só. Quando eu tracei essa cerviana aqui, ela é a altura. Além de ser a altura, ela é a bissetriz desse ângulo aqui. Como o triângulo é equilátero, ele mede 60 graus, esse ângulo, quando eu dividir por 2, mede 30. Aqui fica claro porque você vai utilizar, né, a lei do seno. Ó. Eu tenho aqui a medida desse lado, que eu acabei de achar, que é o oposto ao ângulo que eu quero achar. Eu tenho um ângulo de 30 e tenho uma medida do lado oposto a ele. Que esse lado aqui é o lado do quadrado, que mede A. Então vamos lá, só aplicar a lei dos senos aqui. Ó. Aqui, deixando claro, eu vou aplicar aqui, ó, a lei dos senos, certo? Vou fazer aqui, ó. A medida do lado está para o ângulo. Quanto é que mede esse lado x? Mede tudo isso aqui, ó. Vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai multiplicar raiz de 3 menos 1, certo? Tudo isso dividido pelo seno do ângulo que eu chamei de alfa, certo? É igual. Aqui, ó, a medida desse lado, que é A, está para o ângulo oposto, para o seno do ângulo oposto, que é o seno de 30, certo?
Tá aqui, a gente já pode chegar na nossa resposta. Veja só. Eu tenho um A aqui e tenho um A aqui. Dividir ambos os lados por A, vai embora, né? Aqui fica 1. Aí vou fazer assim, ó. Seno de 30, né? A gente sabe que é 1 sobre 2. Agora eu vou fazer aqui essa multiplicação cruzada, ó. Seno de alfa vezes 1. A gente sabe que dá seno de alfa igual. Quando eu multiplicar aqui, turma, esse cara que sobrou aqui por 1 sobre 2, vou fazer 2 vezes 2. Então, no denominador aqui, ó, aparece 4. E quando eu multiplicar todo o numerador aqui por 1, vai dar todo o numerador, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3 menos 1. Vou fazer só um 3 mais bonito aqui. Vezes raiz de 1. Então, a gente encontra que o seno desse ângulo ali, ó, é raiz de 2 vezes raiz de 3 menos 1 dividido por 4. Então, a gente vem aqui e marca a alternativa C. Ok? Questãozinha que a ideia é complicada, mas o cálculo é bem tranquilo. Beleza? Um abraço e vamos para a próxima questão. Tamo junto.